Se você estava procurando uma avaliação sincera sobre o Duster, bom, achou. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar todos os detalhes do SUV da Renault. Vou te contar os pontos positivos, pontos negativos, como ele anda na cidade, enfim, tudo sem papas na língua. Eu não vou poupar ele das críticas, mas também vou ser sincero nos elogios. E aí, você está pronto? Então, vamos nessa! Se você está pronto para descobrir todos os detalhes do Renault Duster, então não esquece de deixar um like aqui embaixo nesse vídeo. E se você gosta de ver avaliações detalhadas, comparativos, novidades do mundo dos automóveis, lançamentos, enfim, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. É muito simples, manda ver no botão que está aqui embaixo desse vídeo e ativa também o sininho das notificações. Assim que tiver vídeo por aqui, você vai ser avisado. Bom, falando da nova geração do Duster, ele recebeu um novo visual, mas que ainda guardou alguns elementos do Duster original, a primeira geração do modelo. Vamos começar falando do conjunto óptico, que realmente deu um charme bem interessante para esse modelo. Você tem aqui os faróis com alto, baixo e também os LEDs diurnos, mas eu já vou começar com uma crítica justamente nisso. LEDs diurnos e farol baixo são lâmpadas em LED, mas farol alto, os faróis de longo alcance e também os faróis de neblina, esses são com lâmpadas halógenas. Sinceramente, Renault poderia não ter economizado por aqui, até porque a iluminação é algo muito importante. Outra coisa que a gente pode notar por aqui é o capô, que tem essas linhas que deixam a peça com um aspecto mais musculoso, né? Algo que já segue aqui nos paralamas mais largos, até em relação às portas, que dão um aspecto maior de robustez, de um carro mais parrudo do que ele realmente é. Para-choques conta com esse aplique aqui, com os faróis de longo alcance, a placa ao centro, símbolo da Renault aqui no centro da grade e a versão Iconic destacada aqui no canto esquerdo da grade dianteira. Mas esse visual mais parrudo, mais forte, não fica só aqui na dianteira não. Aqui na lateral, esse design mais off-road continua, como por exemplo com as molduras aqui nas caixas de roda, que se fundem a parte aqui da caixa de ar, e ainda tem essas barras laterais aqui com detalhe em branco, o retrovisor preto brilhante com uma faixa laranja aqui, combinando por exemplo com o detalhe do Iconic ali na grade dianteira. Não tem tantas modificações aqui na lateral não, mas na traseira tem sim, viu? E uma das principais modificações da traseira em relação à primeira geração são as lanternas. Bom, o que a gente vê é que até em relação ao próprio Duster, né, com a lanterna com esse formato aqui, ela mudou e agora passou a ter um formato mais próprio. E uma coisa que a gente pode reparar é que as luzes de ré ficam nas extremidades inferiores aqui do para-choques, ou seja, não coube aqui na lanterna não. Além disso, o que a gente pode ver é a inscrição Duster aqui nesse aplique central de plástico no porta-malas, que pode ser aberto por aqui ou então pela chave, que é presencial. Por algumas vezes você com certeza já reparou aqui que o carro travou e destravou, você pode ver pelas luzes, né, e também pelo barulhinho que faz. Isso porque a chave presencial realmente é um conforto muito legal, então o carro trava e destrava. E já que ele está destravado aqui, vamos lá para o interior que eu quero te mostrar mais detalhes do Renault Duster. Bom, no interior aqui do Duster, a gente entra e já se depara logo com um volante revestido em couro com o símbolo da Renault aqui. Tem alguns controles, como por exemplo do computador de bordo e também da velocidade, né, de cruzeiro ou então do limitador de velocidade. Ele pode ser regulado em altura e também profundidade, mas eu confesso que eu senti uma falta de uma profundidade um pouquinho maior aqui. E aí a gente para também para reparar em todo o painel. O plástico aqui é predominante, mas pelo menos os plásticos são de boa qualidade, não tem rebarbas, tudo muito bem encaixado, uma grande evolução ao que o Duster já foi anteriormente. Tem até o nome Duster inscrito aqui. Os painéis de porta têm um tecido e também no descanso de braço aqui, couro acompanhando o mesmo padrão dos bancos, que aliás, dois tipos de couro, um mais enrugado, um furadinho aqui nas laterais, costuras em laranja, alguns detalhes em laranja, acompanhando também os detalhes da carroceria lá do lado de fora. Eu particularmente gosto dessa integração de elementos e acho muito legal.
No centro é a central multimídia, que a gente vai falar dela já já, algumas teclas do tipo piano logo abaixo dela e o ar-condicionado, que é digital. Vamos falar agora sobre conectividade. E aí entra uma coisa que eu acho que poderia ser melhor. A central multimídia, ela está aqui no centro do painel, é uma tela pequena, ela realmente poderia ser maior, tá? Principalmente porque tem duas grandes bordas pretas aqui nas laterais, isso realmente demonstra que essa tela poderia ser maior. Mas vamos aos aspectos positivos. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay que podem ser espelhados sem cabo. Isso é ótimo. Aliás, é o que se espera hoje de uma central multimídia moderna. Ela funciona bem, mas alguns comandos demoram. E aí começam algumas pequenas críticas, como por exemplo, os comandos que estão nessa haste satélite aqui. Poxa, Renault, requer um pouco de costume, mas ainda assim, com certeza são elementos que poderiam melhorar e vir aqui para o volante. Alguns comandos, às vezes, da central multimídia, principalmente quando você acabou de ligar o carro, eles demoram um pouquinho mais para aumentar o volume, para diminuir o volume, passar faixa, então você nota um certo delay. Assim como, por exemplo, na hora de você colocar a marcha ré, o que acontece? Demora um pouquinho para as câmeras aparecerem por aqui. Então, uma central multimídia maior e mais rápida, com certeza vai melhorar a conectividade aqui, que é muito boa. Além disso, duas entradas USB, uma tipo A, outra tipo C, uma tomadinha 12 volts e, claro, um carregador de celular sem fio. Bom, já falamos sobre painel, sobre acabamento, mas tem uma coisa que a gente pode falar de que o Duster realmente é uma referência, que é espaço interno. Vamos lá para trás para a gente conferir isso? Sim, uma coisa muito positiva do Duster é o espaço interno. Bom, vamos lá. Esse banco dianteiro aqui, ele está regulado exatamente para mim. Eu tenho 5 dedos aqui, uma mão fechada dos meus joelhos e um pouquinho mais aberto das canelas, aqui da parte inferior das pernas. Realmente o espaço interno aqui é algo muito positivo, até porque o Duster tem o maior entre-eixos entre os SUVs dessa categoria. Quem chega mais próximo dele é o T-Cross com 2,65, mas o Duster tem 2,67. Realmente, o que fica de observação aqui, que se torna até um pecado para um carro desse tamanho, é a falta de uma saída de ar aqui para a traseira. Só que esse espaço todo não está só aqui no habitáculo, não. Vamos lá falar do porta-malas, que tem muita coisa ainda para a gente abordar sobre isso, viu? Sim, o porta-malas é um grande ponto positivo aqui do Duster e ele pode ser aberto aqui pela chave presencial ou então por um botão aqui embaixo, ao lado da câmera de ré, né? Abaixo da inscrição Duster. Por aqui, 475 litros. Mas o porta-malas é muito bom e vence grande parte aí dos SUVs vendidos aqui no país, pelo menos dessa faixa de preço e desse porte. Mas não é só assim que o Duster se garante não, viu? Tem uma coisa que a gente vai falar agora que eu garanto que você está ansioso para vir, que é o desempenho. Vamos lá na dianteira que a gente vai começar a conversar sobre isso agora. Vamos lá, capô aberto e o primeiro ponto positivo já aparece aqui, olha, alças pantográficas, isso mesmo. Após destravar o capô aqui, eu não tenho esforço nenhum. As alças garantem que ele suba e permaneça do jeitinho que está. Agora falando sobre o motor em si, um bloco 1.3 turbo e que muita gente fala com muito orgulho que foi desenvolvido em parceria com a Mercedes. Embora a Mercedes faça questão de retirar a Renault da jogada e diz que é um motor diferente, mas a gente sabe que foram desenvolvidos juntos. Por aqui, 162 cavalos na gasolina, 170 cavalos no etanol e 27,5 kg de torque. Esse motor aqui é acoplado a uma transmissão do tipo CVT, que simula 8 velocidades e formam aqui ao Duster um desempenho muito digno. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Vamos dar uma voltinha nele para você entender como ele anda? Bom, nessas horas a gente realmente vê a potência que esse motor tem. Ele, com essa transmissão CVT aqui, realmente fazem do Duster um carro com um ótimo desempenho. Ele retoma muito bem. O desempenho é um pontaço a favor do Duster. E olha que esse carro não é tão leve não, viu? Você tá vendo o peso dele aqui no cantinho da tela? Se antes a Renault oferecia o Duster com motor 1.6,
Coisa que ainda continua, mas também com motor 2.0, bom, esse 1.3 aqui agora é mais do que suficiente para um bom desempenho. Uma pena realmente é que ele tenha perdido a versão 4x4, que era assim um atrativo realmente muito legal. Os fãs do 4x4 que gostam de levar os carros aí para fora da estrada, fazer um caminho diferente, ficaram órfãos. Mas não é só de desempenho que a gente vai falar aqui não, tá? Dirigibilidade, por exemplo, o Duster tem uma das suspensões mais legais do segmento. É um carro que filtra muito bem as irregularidades. É óbvio que ela é voltada para o conforto, né? Então você sente o carro inclinando nas curvas, você sente realmente a suspensão filtrando muito bem as irregularidades, até pelos pneus também, 215 e 60. Junta tudo com a suspensão realmente mais robusta, que é uma marca do Duster, inclusive desde o lançamento aqui no país, foi um dos apelos do modelo, né? Essa robustez que ele realmente tem. Então a gente tem um conjunto confortável que filtra bem as irregularidades, mas tem muita coisa para a gente observar em dirigibilidade. A direção elétrica é realmente muito boa, ela vai pesando de uma forma progressiva e o resultado é realmente muito legal. Tem uma coisa aqui que eu acho um pontaço no Duster, que são os alertas de ponto cego. Um LEDzinho laranja que fica aqui no retrovisor, indicando que na faixa ao lado tem um carro ali que possa estar no seu ponto cego, e aí você evita de fazer essa mudança de faixa, essa manobra, para evitar um acidente. Mas faltou muita coisa aqui, viu? Principalmente até pela faixa de preço dele e até pela posição de SUV acima do Kardian, por exemplo. Nessa diferença de preço, quem sai da versão topo de linha do Kardian e vem para essa versão mais cara do Duster, acaba perdendo, por exemplo, o kit ADAS, que tem aquele alerta de frenagem, de emergência, também o Adaptive Cruise Control, né, o controle de cruzeiro adaptativo. Há essa perda em termos de componentes eletrônicos aqui que ajudam realmente na dirigibilidade. Uma coisa que eu observo muito é a questão da função toque na seta. O Duster pisca apenas 3 vezes, então algo que realmente poderia melhorar. Mas pelo menos o Duster tenta compensar com a quantidade de câmeras. Você tem câmera dianteira, câmeras abaixo dos 2 retrovisores que te ajudam a enxergar, por exemplo, meio fio na hora de estacionar, e também a câmera traseira. Então esses pontos realmente são muito marcantes aqui na questão da dirigibilidade do Duster. Não só a dirigibilidade, mas conforto também. Uma coisa que eu preciso frisar em relação ao Duster é o ar-condicionado. Olha, é muito eficiente. Esse carro aqui tem bancos em couro. Eu deixei ele no sol hoje, quando eu estava no meu outro trabalho, na minha outra ocupação profissional. Na hora de ligar o carro, ligar o ar-condicionado, ele gelou rápido. Muito eficiente realmente o ar-condicionado. Mas tem algumas outras coisas aqui que merecem um ponto de atenção. Eu gostei muito dos bancos, são confortáveis, né? Anatômicos, você consegue encontrar a posição de dirigir legal aqui, mas tem algumas coisas que me pegaram aqui no Duster de uma forma negativa. Um dos exemplos é o isolamento acústico. Barulho do motor invadindo a cabine, pneus rolando, vento então, em rodovias a partir de 90, 100 por hora, principalmente naqueles lugares que costumam ventar, por exemplo a beira-mar, você vai ter realmente o barulho invadindo aqui dentro. Então faltou esse cuidado justamente para esse modelo que, na data dessa avaliação aqui, esse carro está sendo avaliado em julho de 2024, ele é simplesmente o SUV topo de linha da marca no país. Então, o que a gente espera é um refinamento mínimo, coisa que o Duster não oferece. Olha, mas no começo desse vídeo, eu prometi para você que eu ia falar algo realmente negativo do Duster. E olha, é sobre o consumo que a gente precisa falar. Enquanto o desempenho do motor 1.3 turbo é realmente inquestionável, o que a gente pode questionar é justamente o consumo. E olha que isso vai contra o que a gente chama de downsizing, ou seja, aquela tendência de você extrair potência de motores menores, justamente para diminuição de emissões de gases poluentes e, consequentemente, também a diminuição no consumo de combustível. Não é o caso aqui não, viu? Esse motor realmente está longe de ser econômico. É óbvio, um dos fatores que pesa aqui é a aerodinâmica. Ela não favorece em praticamente nada o Duster, mas o resultado é realmente complicado.
Abastecido com etanol, esse carro tem médias de 7,7 por litro na cidade e 8,4 por litro na estrada, isso segundo o programa de etiquetagem do Inmetro. Enquanto na gasolina, o programa de etiquetagem do Inmetro prevê um consumo de 10,8 por litro na cidade e 11,5 na estrada. Olha, vou ser super sincero, esses números estão bem longe de ser alcançados na prática. A gente, na cidade, não conseguiu passar dos 8 km por litro não, viu? E olha que foi uma semana de teste e pegando condições variadas de trânsito mais fluido, à noite principalmente, trânsito mais parado, e o resultado foi sempre o mesmo, consumo abaixo de 8 por litro. E olha que o Start-Stop tem essa função de ajudar no consumo, também na emissão de gases poluentes, ele ajuda. Imagina só se não tivesse essa função, hein? Ia ser muito complicado aqui para o Duster. Olha, eu prometi para você que eu seria muito sincero nessa avaliação, e eu vou ser. É um carro que oferece um bom espaço interno, um bom porta-malas. Essas são as principais vantagens dele hoje. Agora, se você perguntar se ele seria a minha escolha, pela faixa de preço, só se eu precisasse realmente de espaço interno, de porta-malas, e se eu quisesse muito um desempenho acima dos outros da categoria. Porque se a gente for realmente parar para analisar, ele ficou defasado em relação à concorrência. Pelo preço que ele custa em julho de 2024, na casa dos 157, 158 mil reais, por um pouquinho mais, ou até quem sabe uma negociação na concessionária, eu levo um Creta intermediário, um T-Cross Comfortline ou um Renegade Longitude, que ao meu ver são carros melhores, mais bem construídos, melhores de dirigir do que o Duster. Agora, se espaço interno para mim e porta-malas não for essencial, eu sinceramente economizaria uma grana e se fosse para ficar na Renault, eu iria de Kardian. Eu não vejo o Duster como uma escolha racional hoje. Não é um carro barato, não é o melhor de dirigir, está longe de ser o mais econômico, aliás, isso aí ele realmente está bem longe, mas tem também um bom porta-malas, tem conectividade, tem a robustez. Aí fica a critério de quem vai levar o SUV para casa. Apesar dos bons atributos do Duster, confesso que hoje seria minha escolha não, viu? Se você gostou de ver essa avaliação sincera do Duster, não esquece de deixar um like aí, vai? E se você é daqueles que gosta de ver avaliações detalhadas, comparativos, pontos positivos, pontos negativos de automóveis, eu te convido a fazer parte da nossa comunidade. É simples, manda ver no botão que está aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para fazer parte da nossa comunidade e também ficar ligado quando tiver vídeo novo, aí você vai ser avisado. Por hoje é só, mas eu vou deixar duas sugestões de vídeo aqui no canto da tela para você poder assistir e consumir mais conteúdo, saber mais sobre automóveis. E eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Valeu!